E aí, pessoal, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão, galera? Estão percebendo pela minha voz que eu não estou muito bem, né? Alguma coisa eu peguei e descobrirei hoje. O médico amigo meu vai me receber hoje para ver o que... Oi, Cris, bom dia, tudo bom? Ver o que houve. Provavelmente eu peguei alguma coisa, né, da família aqui, que tá todo mundo meio pesteado. Mas faz parte, pessoal, faz parte. Galera, vamos lá. Queria conversar com vocês hoje sobre resolução de questões. Um ponto muito questionado, né? Ficou até legal, né? Resolução de questões, ponto questionado. É um dos pilares, digamos assim, das técnicas que a gente precisa utilizar. Eu sei que é interessante, né? Agora com a internet, com vários perfis, tem gente para tudo, né? Tem gente que tem solução, tem gente que tem a fórmula para em 3 meses estudar tudo, blá blá blá. Pessoal, não acredito muito nisso, tá? O que eu acredito é num estudo orgânico, num estudo associativo, um estudo sério e sólido, tá? E dentro desse estudo orgânico, nós temos a técnica de resolução de questões, que nada mais é do que eu exercitar o meu conhecimento, checar, conferir aquilo que eu estudei. Fala, Marcelo, fala, Anthony, Regina, tudo bom, pessoal? Então, resolver questões é verificar se eu consigo resolver uma situação apresentada com base naquilo que eu estudei. Então, por exemplo, eu estudei hoje, sei lá, serviço público. Eu vou resolver questões sobre esse assunto. E ao resolver, eu vou verificar se eu estudei realmente bem, se aquilo que está na questão eu consegui compreender quando do estudo teórico, né, quando da formação do meu material, e assim sucessivamente, tá? Mas vamos lá, pessoal, vamos lá. Geralmente vem uma pergunta assim, chave, né? Quantas questões eu preciso resolver por dia? E eu preciso resolver todo dia? Essa pergunta é clássica, né? Quantas questões eu preciso resolver por dia? E eu gostaria muito de ter uma resposta padrão. São 5, são 20, são 15, são 100. Mas eu não tenho essa resposta. Sabe por quê? Porque essa resposta não existe, pessoal. Essa resposta não existe. Ela não teria um embasamento científico, tá? Por quê? Porque vai depender muito da minha meta diária. Vai depender da minha rotina, vai depender do tempo que eu disponho no dia para estudar. E quando eu falo resolver questões, eu incluo dentro do estudo. Porque quando eu divido, e a gente sempre divide, né? Para conseguir compreender melhor a sistemática, eu divido estudo de conteúdo novo, revisão, resolução de questões, leitura de jurisprudência, leitura de julgados. Tudo isso é estudo, pessoal. Tudo isso é estudo. Concordam? Então, quando vem o questionamento, quantas questões eu preciso responder ou, né, realizar por dia? Não tem resposta, pessoal. Não existe resposta. Existe sim um planejamento que tu deve fazer, por óbvio, antecipadamente, para resolver questões. Quando? E aí eu aproveito aqui para quem está acompanhando e questiono. Vocês resolvem questões diariamente? Semanalmente? Vocês têm um dia para fazer isso? Vocês têm um dia da semana só para resolver questões? Vocês resolvem questões todos os dias? Vocês resolvem questões quando? Logo após o término do estudo do assunto? Vocês deixam para o dia seguinte para resolver questões? Percebam quanta nuance tem nisso, né? Vocês perceberam quanta nuance? O que eu oriento, pessoal? O que eu oriento?
resolver questões um dia posterior, um dia depois do estudo do assunto X. Então, eu estudei hoje X, amanhã eu vou resolver questões de X. Ah, professor, mas eu não posso resolver no mesmo dia? Pode, não tem problema. Não tem problema tu resolver no mesmo dia. Mas eu prefiro que tu responda no dia seguinte. Por quê? Porque vai ser um pouco mais difícil tu recuperar aquela informação que tu estudou no dia anterior. E essa dificuldade, gravem isso, pessoal. Presta atenção. Quem está acompanhando aqui, presta atenção que isso equivale ouro. Essa dificuldade em recuperar a informação para resolver de forma satisfatória e correta a pergunta é que faz tu memorizar melhor, faz tu fixar melhor o conteúdo, faz tu compreender melhor o conteúdo, acertando ou errando a questão. Olha só que louco. Então, não importa também se eu errei ou se eu acertei. Não importa. Ah, mas eu acertei, eu tô acertando tudo, ótimo. Tá ótimo, quer dizer que tu tá relembrando mais facilmente, tu tá funcionando o teu estudo. Tá funcionando. Fala, Perito Kleber, tudo bom, meu irmão? Hoje a gente tem uma live, né? A gente tem uma live às 18 horas no perfil do Perito Kleber, que acabou de entrar aqui. A voz tá melhorando, Kleber. A noite não foi boa, tá? A noite foi terrível, inclusive. Calafrio, uma porcaria, mas a voz tá um pouquinho melhor. Graças a Deus eu consegui conversar contigo. Aliás, por isso que eu tô fazendo agora essa live aqui, essa conversa com o pessoal, tá? Vamos lá. Galera, então assim... por isso que eu defendo a resolver questões um dia depois de eu ter estudado o assunto que eu irei responder questões. Por quê? Porque eu passei uma noite de sono, né? Eu tive todo o processo de limpeza da memória RAM, entre aspas, do meu cérebro, e isso, em tese, vai dificultar um pouco mais a recuperação, o acesso à informação que eu coletei no dia anterior. E essa dificuldade, ela é positiva, pessoal. Essa dificuldade é positiva. Porque se eu acabo de estudar, por exemplo, olha só, eu tô com duas leis aqui, que eu vou preparar a aula, tá? Uma lei 9.613 e a outra 12.850, tá? Lavagem de dinheiro, organizações criminosas. Se eu terminar de ler a lei aqui, a 9.613, né, estudei ali meia hora ali, fiz as anotações, e na sequência já eu vou responder perguntas a respeito da lei, muito provavelmente eu vou ter uma facilidade maior em responder. Por quê? Porque eu acabei de ler. Eu acabei de colocar na minha cabeça aquele conteúdo. E em razão disso, quando eu resolvo questões, eu tô só dando um check, né? Eu tô chancelando o meu estudo. Agora, se eu ler essa lei muito bem lida, tá? Com grifo, fazendo marcação, tudo certo, agora de manhã, e eu deixar para fazer as questões no dia seguinte, olha que legal, entrou a Carol Bozeto, minha parente aí que eu não conheço, tudo bom, Carol? Eu vou ter mais dificuldade, por quê? Porque já se passou um lapso temporal considerável, né? E vocês lembram da curva do esquecimento, né? Do Eben? Quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou esquecendo. Isso é normal. Para eu fazer com que essa curva do esquecimento volte ao normal, ou seja, que ela não suba, que ela não se incremente, o que eu preciso fazer? Revisão. Resolver questões é revisar? Se eu tivesse que dizer sim ou não, eu diria que não é revisar. Mas eu acabo revisitando conteúdos por óbvio. Só que são pontuais. São revisões pontuais, tá? Quando eu falo revisar, eu é que domino a revisão. Eu é que digo, bom, hoje eu vou revisar controle de constitucionalidade. Hoje eu vou revisar poderes públicos. Hoje eu vou revisar, vamos lá, me ajudem. Hoje eu vou revisar processo legislativo. Eu defino. A questão não sou eu que defino, é a questão que define. Então por isso que eu não considero resolução de questões revisão.
tá? Mas eu reviso? Claro que eu reviso, porque ao resolver uma questão, eu vou ter que estudar aquele assunto, eu vou ter que recuperar a informação. Eu estou revisando, mas pontualmente. Não sou eu que decido a revisão, é a questão. Tá ok? Isso ficou compreendido, isso, pessoal? Olha o perito aqui, o Kleber Carol, uma perita criminal do Maranhão. Baita perita. Que legal, que legal, que legal. Depois me manda um direct, Carol, por favor. Pra gente ver da onde que são os nossos antepassados. Na verdade, o meu bisavô, né? O meu bis era o Giuseppe Garibaldi. Não era Garibaldi, era o Giuseppe Bozetto. Tô confundindo aqui as coisas, pessoal. O Giuseppe Bozetto, que veio da Itália, lá da região de Vêneto, da Nova Trento, lá da Itália, norte, pro lado de Veneza ali. Por isso o nome da região, né? Vêneto. Então, pessoal, vamos lá. Olha o Everton. Fala, Everton. Tudo bom, meu irmão? Everton, eu tô para te mandar mensagem aí, cara, pra gente trocar uma ideia, tá? Eu quero fazer trocar uma ideia contigo pra gente fazer uma live, cara, tá? Já fica o convite aí. Então, pessoal, vamos lá. Revisão de questões, resolução de questões, não há um número mínimo certo, ideal, por dia, ou por semana, ou por mês. Há sim que eu cuidar para que a resolução de questões se encaixe dentro da minha meta diária, dentro da minha meta semanal. Então, voltando lá ao que eu falei no início, o estudo deve ser algo orgânico, associativo. Então, o que eu oriento? Resolver questões todos os dias? Sim, pessoal. Resolvam questões todos os dias. Isso é positivo. Olha o Everton, ó, tá fazendo questões agora, isso aí. Então, por exemplo, eu tô preparando 2 aulas, tá? No momento. O que eu vou fazer? Eu vou resolver questões também. Eu vou, na verdade, pesquisar questões sobre o tema para encaixar na minha aula. Por quê? Porque resolver questões me mostra como que o conteúdo teórico é cobrado na prática. Porque as questões que a gente pega são questões reais, né? Questões já cobradas em concursos públicos que já aconteceram. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, resolver questões todo dia? No meu entendimento, sim, todo dia. Nossa, mas eu não consegui ontem resolver questões. Não consegui porque o estudo do material novo estava muito complexo, muito demorado. Tá tudo bem, não tem problema. Galera, olha só, gravem o que eu vou falar agora. Às vezes não. É melhor vocês estudarem mais lentamente, mas com muita qualidade, do que estudar rápido e ter que ficar reestudando esse conteúdo 2, 3 vezes. Vocês vão perder tempo. Vocês acham que estão ganhando tempo estudando muito rápido, mas vocês estão perdendo tempo. Ah, professor, mas eu sou muito lento. Talvez tu esteja lento porque tu não tem o hábito de estudar. Tu ainda não criou o teu método, tu ainda não flui. Pessoal, tudo que a gente repete muitas vezes, a gente vai aprimorando. A gente vai melhorando. Então, criando uma rotina de estudos, o teu estudo automaticamente vai acelerando normalmente. Então, no início, é mais difícil. Para quem está começando, é difícil, pessoal. É difícil, pessoal. Mas com o tempo, a gente acostuma. E a gente vai melhorando. É que nem correr, galera. Se eu tiver que correr agora uma maratona, eu não consigo. Meu corpo não vai suportar. Porque vai chegar no 20º quilômetro, 25º, e eu vou travar. Por quê? Porque eu não estou treinando para uma maratona. Eu preciso treinar. Ó, o Kleber está perguntando, dica de bom banco de questões. Nossa, o que mais tem hoje é questões. Então, assim, concursos, tech concursos é muito bom. Galera, façam o seguinte, testem, sejam curiosos, entrem no entrou uma ligação aqui.
Pessoal, entrem no Google e coloquem assim, sites de resolução de questões. Vai aparecer várias. Que concursos, tech concursos e por aí. Tentando me ligar. Porque tá tentando me ligar aqui, vai atrapalhar a nossa aula aqui, né? A nossa conversa. Deixa eu botar, escrever que eu tô em live. Tá bom, pessoal? Olha aqui, ó, o Everton, que utiliza o Gran Concurso Questões. O Estratégia, eu acho que tem também. Mas o mais importante é como vocês resolvem essas questões e não simplesmente resolver. Então não se preocupem com a quantidade de questões. A preocupação sempre deve ser com a qualidade da resolução dessa questão. Então eu prefiro que o aluno resolva 5 questões muito bem resolvidas, muito bem analisadas, do que 15 simplesmente feitas. Simplesmente. Ó, o Dr. Matheus aí, grande perfil, colega de Santa Catarina, né? O Matheus, acho que é de Santa Catarina. Excelente perfil, pessoal. Indicação aí para vocês seguirem, tá? Kleber, é minha irmã, na verdade é minha irmã que tá ligando. Minha irmã mora fora. E é porque eu tinha ligado para ela antes. Então vamos lá. Tá certo, pessoal? Não sei se ficou alguma dúvida. A live de hoje é sobre isso, sobre resolução de questões. Quando resolver, como resolver. E fazendo um feedback, fazendo um overview aqui do que eu falei até então. O que vocês precisam se preocupar? O que é o importante? Quando for resolver questões, responder questões dentro do estudo de vocês. Associativo, tá? Não deu tempo. Tudo bem. Se não deu tempo porque vocês estão realmente estudando outras coisas e não tá dando, tá tudo bem. O que não pode é ficar sobrando tempo no dia e vocês não estão resolvendo questões. Aí não. Aí não é. Aí vamos lá. Aí não é prioridade. Aí não é prioridade a preparação para vocês. Tá certo? Vamos lá, para finalizar aqui, ó, boa dica, marcar as que erras e sempre fazer estas. Sim, eu tenho uma técnica para isso, tá? Ó, o Everton também, ó, comentar sobre o caderno de erros. Caderno de erro, caderno não sei do que, tem um monte de nome. Mas o que é importante, pessoal? Quando vocês resolvem uma questão e vocês erram essa questão, o que a primeira coisa que tem que fazer? Entender o porquê do erro. Compreendendo o porquê do erro, essa compreensão, o aprendizado do erro, vocês têm que colocar em algum lugar. Vocês têm que formalizar, escrever em algum lugar. Pode ser um arquivo, pode ser um caderno só dessas ideias. E eu não estou dizendo para vocês copiarem a questão, transcrever ela e, errei a letra D. Não é isso. Isso é bobagem. Isso é besteira. Vocês têm que escrever o que vocês aprenderam com aquele erro. E aí é um bom material para vocês relerem, revisitarem de tempos em tempos. Porque são erros, né, que vocês cometeram talvez por desatenção, por falta de conhecimento, por carência do material que vocês estão estudando. E aí é importante vocês revisarem esse material, complementarem esse material, né? Captaram? Então, assim, o mais importante... Gravem isso, pessoal. O mais importante de resolver questões é a análise do erro. É a análise da resolução. Não é a análise do erro, falei bobagem. É a análise do erro ou do acerto. Por que eu acertei a questão? Por que eu errei a questão? Tá, eu errei porque era muito difícil. Meu raciocínio não acompanhou porque me faltou base. Não, eu errei porque eu estava desatento. Eu errei porque eu li errado o enunciado. E com esses erros eu consigo fazer uma análise, uma autocrítica. Por que eu estou errando? Não, eu errei porque não tinha no meu material esse conteúdo. Essa questão cobrou algo que eu até então não tinha lido. Bom, então tu errou por falta de conhecimento. Precisa aprimorar o teu conhecimento. Acertei a questão, mas foi difícil. Tem que analisar o porquê que tu acertou. O que faltou para tu errar ela? E aí, escrever isso em algum local. Caderno de erro, apostila, sei lá, numa agenda. Uma agenda de insights. Ok? Então, mais importante que anotar o erro é tu anotar a compreensão
Anotar o aprendizado que tu teve com aquele erro. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. A garganta começou a doer, então eu vou parar por aqui e a gente vai conversar numa outra oportunidade. Hoje às 18 horas, então, eu tenho live com o Perito Kleber lá no perfil dele. Não percam, tá? Vai ser um bate-papo super interessante, tá bom? Olha ali, ó, o Everton. É isso aí, cara. Agenda de insights, tá? Agenda de insights. Tá bom, galera? Uma boa sexta-feira aí, bons estudos. Até a próxima, tá? Um forte abraço. Valeu!